Por que eu decidi usar o Vmotion? Quando a gente está programando uma IDE como VS Code, como IntelliJ, e você precisa alternar entre elas, existe uma dificuldade porque os atalhos entre cada uma delas muda. Talvez você consiga mudar a configuração ali, mas queira ou não queira, muda. E eu estava tendo uma dificuldade com isso. Quando eu saí do VS Code, o principal atalho que eu uso, que era o Ctrl D, de você selecionar a mesma palavra várias vezes, muda lá para o IntelliJ. E para falar a verdade, nem lembro qual é no IntelliJ esse comando. Além disso, mesmo esse comando que eu mais uso lá no VS Code, ele tem uma falha. Ele não pega exatamente as letras maiúsculas e minúsculas. Então, se você pega alguma palavra que é camel case e existe uma outra palavra que está escrito igual, mas tem alguma outra maiúscula ou minúscula ali que tem as mesmas letras, ele vai selecionar ela e vai dificultar um pouco o seu processo ali, vai diminuir sua velocidade para você editar essas palavras. Pensando nisso, eu descobri o Vim. E agora eu vou listar para vocês as desvantagens e vantagens e vou deixar uma dica muito legal para quem tem interesse de começar a aprender o Vim. A primeira desvantagem, que é sabida por todo mundo que já ouviu falar no Vim, inclusive daí que vem o meme como é que a gente sai do Vim, é a curva de aprendizagem. É muito ruim você sair da sua zona de conforto, do modo que você já edita, para aprender uma coisa totalmente nova. Tanto é que quando você aprende, existe um tempo, existem os níveis de maturidade do Vim. O primeiro nível, o primeiro objetivo que você tem quando você começa a usar o Vim é parar de xingar o Vim. Cara, os primeiros 2 dias simplesmente ficava xingando o tempo inteiro, tentando descobrir como é que fazia algumas coisas. Lá pelo 3º dia comecei a ter uma intimidade, com 1 mês eu consegui já fazer minhas coisas normalmente, que eu já fazia sem utilizar ele. Agora, dita desvantagem, que é a curva de aprendizagem, que é longa, né? Você vai precisar de um tempo de adaptação. A gente tem as vantagens do Vim. A primeira é, você não precisa tirar a mão do seu teclado quando você está editando. Ele possui tantas teclas, tantas possibilidades, tantas customizações, que você não precisa estar usando o mouse. O objetivo principal dele é esse. O segundo é a velocidade. Com os seus atalhos, você vai ficando automático na sua cabeça. O tempo todo você tem algum tipo de atalho para você fazer a edição do seu arquivo. Alguns exemplos, por exemplo, suponha que você está no início de uma linha de um código e você quer ir automaticamente para o final dela. Existe o comando Shift, o dólar comercial, podemos dizer assim. Mas eu quero ir para lá já editando, beleza. Shift A, né, que você vai direto para lá editando. E dentre vários outros, por exemplo, eu quero pular 20 linhas, eu não quero ficar apertando minha tecla para baixo 20 vezes. Você aperta 20J. Então, para tudo vai existir atalho. Para mim, o maior benefício de todos é quando você troca de IDE, você mantém os mesmos atalhos. Como é que eu faço isso, Léo? Mas não tem um monte de configuração que eu preciso fazer? Cara, não. Simplesmente você instala o Vmotions. Então, tanto no VS Code quanto no IntelliJ, quanto as ideias mais famosas, vão ter um plugin do Vmotions, onde você vai poder usar a edição, todos os atalhos que são comumente usados no Vim. Eu queria deixar como recomendação essa playlist desse cara aqui, caso você tenha interesse de aprender, é o Primeaven. Ele pega, explica do zero, explica exatamente essa parte do Vmotions também, que você não precisa estar mudando completamente o jeito que você vai programar. Coloca aos poucos, cara. Ativa o Vmotions, programa um pouquinho. Tô perdendo totalmente a produtividade. Desativa. Vai lá, ativa de novo. Durante o tempo você vai se acostumando. Então ele ensina exatamente isso aqui. Até depois você se sentir confortável e pode fazer migração completa para usar somente o Vim no seu computador. Eu até agora estou no Vmotions e estou satisfeito com isso. A segunda dica que eu tenho é esse joguinho aqui que é sensacional, que é o Vim Adventures. Ele é um jogo baseado em Zelda. E, enfim, para quem já jogou Zelda aí, eu nunca joguei, mas enfim, eu achei bem legal esse jogo. E ele é um joguinho que você vai descobrindo os atalhos aqui. Então, por exemplo, para eu voltar aqui, eu vou voltar 3 para a esquerda, eu vou apertar H 3 vezes, tá? Ali no começo ele já fala sobre como é o H. Ó, vou descer um pouquinho para cá, um pouquinho ali para a esquerda, subir. Vou tentar voltar lá para o começo. Como aqui eu iniciei o jogo, não tive meu progresso salvo, eu não consigo pular várias vezes. Mas você vê que aqui, desde o começo, ele dá as teclas iniciais, ó. Então aqui para você ir para cima é K, para baixo J, para a esquerda H, para a direita L. E isso leva um tempinho para você ter isso memorizado, para você ter isso automático nas suas mãos. E vai ficando de acordo com o tempo. E aí você vai liberando aos poucos as possibilidades. Então, por exemplo, aqui no começo ainda não consigo dar um 2H para 2 para a esquerda. É bem legal esse joguinho. Só tem uma desvantagem. Ele é pago e é caro. Calma, eu preciso fazer aqui uma retificação.
que esse joguinho não é totalmente pago, ele é freemium. Você joga de graça até determinado ponto, quando chega acho que no terceiro estágio, você precisa pagar para continuar jogando. Beleza? Vamos voltar pro vídeo. Comprar a licença dele é $35 por 6 meses de acesso. Vamos entender mais ou menos como é que funciona aqui antes de partir pro VS Code. Tá? Então os comandos que eu vou usar aqui vão ser os mesmos aplicados lá. Vou compartilhar minha tela, eu creio que esteja de um tamanho bom. E vamos lá. Então, aqui normalmente quando a gente vai criar um projeto Dart, a gente dá um Dart Create e eu vou colocar o nome do projeto, né? Aqui já, normalmente a gente daria entraria no projeto, daria um code para entrar, abrir o VS Code e abrir o projeto. Eu posso simplesmente agora, eu vou entrar nesse meu projeto que eu acabei de criar, que é exemplo Vim, e listar o que tem aqui dentro. Aqui dentro eu tenho essas pastas, né? Bin, lib, pubspec. Eu vou entrar ali na pasta lib e eu tenho aqui esse arquivo, exemplo vim dart. Se eu fizer isso aqui, ó, vim exemplo vim dart, ele vai abrir isso aqui para mim. E aqui já é uma hora que, pelo menos eu antigamente, ficava transtornado. Como é que eu entro, como é que eu saio desse negócio aqui? Calma, bem simples. Do básico, o Vim tem 3 modos, tá? O primeiro é o modo normal, que é esse aqui. Esse modo aqui eu não edito nada, eu simplesmente navego pelo arquivo. Então eu tenho as teclas J, que vai para baixo, K, que vai para cima, L, que vai para a direita e H, que vai para a esquerda, tá? Esse aqui é o básico da navegação, lá igual no exemplo do Vim Adventures. E aí tem algumas coisas interessantes, por exemplo, se eu quero pular uma palavra, eu vou apertar W, ó. Pulei uma palavra, W. Eu quero voltar uma palavra, eu aperto B. Se eu quero ir para o final da palavra, eu aperto E, que é End. Basicamente, esses aqui são os mais básicos. E aí a gente tem mais alguns. Por exemplo, eu quero começar a editar na linha de baixo. Eu aperto O. Ele imediatamente pula para a linha de baixo e eu vou começar a editar. Tá? Eu vou desfazer o que eu estou fazendo, aperto U. Então, apertei U, estou aqui tranquilo. Beleza, Léo. Eu quero começar a editar. A editar é o segundo modo, né? Que a gente aperta I, que é o modo de interação. Então, apertei o modo I, eu posso navegar aqui da mesma maneira que eu navegava do outro modo. Logicamente, aqui se você apertar J, ele não vai para baixo para cima. Aqui ele funciona como normal. Se você quiser, por exemplo, quero criar uma linha acima daqui. O O ele cria uma linha embaixo, o Shift O cria uma linha em cima. Então, apertei o ESC para voltar para o modo normal, apertei Shift O e eu vou começar a editar imediatamente acima. Então, comecei a editar. Beleza? Vou desfazer, vou apertar U, desfiz as alterações. Tá feito aí o modo de interação, alguns comandos básicos. E o terceiro modo é o modo de seleção, que é o V. Então, vamos supor que eu queira selecionar a palavra inteira de calculate. Eu vou apertar V e vou apertar E. Você vê que eu selecionei tudo aqui com esses dois. E aí o comando para copiar é Y. Copiei. A partir de agora, se eu quiser colar esse calculate aqui na minha linha de baixo, por exemplo, eu dou um O, eu voltei apertei S para voltar para outro comando e apertei P de paste. Esses comandos ficam muito automáticos com o tempo, tá? Vamos supor, quero apagar essa linha aqui, aperto DD, apaguei a linha. E eu quero alterar esse 6 por um 7, beleza? Vou apertar aí, vou apagar, colocar 7 e vou salvar. Como é que eu salvo? Eu vou dar ESC, vou apertar 2 pontos. Você vê que aqui embaixo, imediatamente, ele começa a exibir o que eu estou digitando. Eu vou apertar um W para salvar o arquivo. Salvei o arquivo. E agora eu quero sair do arquivo. Como é que eu faço? Eu dou 2 pontos Q. Pronto. Só isso. Saí do Vim. Esse aqui é o básico do Vim. Beleza, Léo. E aí? Como é que funciona lá no Vimmotions? Eu vou vir aqui a raiz do projeto, vou dar um code ponto para ele abrir meu VS Code com esse código. Aqui no VS Code eu tenho essa extensão instalada do Vim. Você vem aqui em extensões e tem um Vim. Ele tem aqui para o VS Code, tem para o IntelliJ, como eu já falei anteriormente. Então, eu vindo aqui para o arquivo, veja, ele dá uma alteração aqui, ó, eu estou no modo normal. Se eu começar a editar, vou apertar I, ele vai alterar para Insert. Se eu alterar para o modo de seleção, apertar V, ele muda lá para o modo visual. Então, ele facilita muito e tem os mesmos comandos que eu fiz lá. Então, por exemplo, veja, eu consigo navegar aqui muito facilmente. Veja que, por exemplo, eu quero copiar essa linha YY e apertar P. Eu já copiei e cola. Vou apertar U para desfazer. E é basicamente isso. Então,
Você usando o Vmotions aqui, usando em outra IDE qualquer, você mantém os comandos que você está usando. O que a gente tem para hoje é isso. Se eu te trouxe alguma coisa de útil, você está cogitando usar o Vim, deixa um comentário, deixa o like, se inscreve no canal e valeu!